Boa noite a todos e a todas, aos espectadores, internautas e as pessoas aqui presentes. Hoje é a terceira videoconferência da série Diálogos do Brincar, uma iniciativa do Instituto Alana e do Território do Brincar. E são encontros mensais, né, que começamos em fevereiro e vamos até novembro, com esses encontros temáticos relacionados ao brincar e à infância. Hoje a gente vai ter uma conversa com a Adriana Friedman, que é membro do Grupo Inspirador do Território, pessoa querida, amiga, e ela vai tratar do tema A Voz das Crianças. A Adriana, para quem não conhece, ela é educadora e antropóloga, especialista, palestrante e consultora nas temáticas da infância e do brincar, criadora e coordenadora do MIB, que é o Mapa da Infância Brasileira, e do NEPSID, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Simbolismo, Infância e Desenvolvimento. E ela também é autora de diversos livros. Então, a ideia hoje é a gente ter um momento de fala dela, nesse começo, e depois a gente tem aí uma interação com quem está nos assistindo, que pode enviar perguntas, que a gente vai tentar contemplar todas na medida do possível. Então, vou passar a palavra para a Adriana. Um prazer tê-la aqui. Obrigada, Cacau. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. Quero começar agradecendo a Renata por esse convite, ao Instituto Alana, toda a equipe de educação, tão queridos todos. E eu queria falar assim, que para mim é uma alegria poder ter acompanhado há mais de 20 anos teu trabalho, desde que nasce essa vontade, né, de criar um território do brincar, que está aí espalhado pelo país inteiro. E eu acho que é uma iniciativa extremamente importante para a gente poder dialogar com todos, no ida e volta, que eu acho que esse tipo de fórum propicia. Bom, eu fui convidada a conversar e pensar um pouquinho sobre um tema que me é muito especial, que eu acho um momento muito oportuno para falar dessa questão da voz das crianças, de escutar a criança, de observar a criança, de tentar compreender o que elas estão nos trazendo. E por que é tão importante a gente pensar nessa voz das crianças? Eu diria, em primeiro lugar, que o mais importante é o fato da gente poder oferecer a elas tempo e espaço para que elas possam se expressar. Porque quando a gente fala da voz das crianças, nós estamos falando muito mais do que a fala verbal. E por isso que nós estamos aqui no território do brincar, e é por aí que eu vou enveredar. Em segundo lugar, é muito importante a gente conhecer essas crianças todas que estão com o professor em sala de aula, com os pais em casa, que estão nas comunidades, que estão nas ruas, que estão brincando, que não estão brincando aparentemente. E conhecê-las e reconhecê-las na sua essência mais profunda. Quem são essas crianças, afinal, que não são as crianças dos livros, das teorias, mas que são as crianças reais, que todo dia, de alguma forma, interagem com quem está em volta. E, em terceiro lugar, eu considero bem importante que a gente, neste século XXI, esteja muito atento a repensar, então, a partir do que as crianças nos trazem, se a gente se abrir para ouvi-las, repensar o que a gente propõe para elas, que atividades, que programas, que currículos, que espaços e que tempos. E um pouquinho para iluminar essa conversa, eu vou trazer 3 áreas que me parecem extremamente importantes, que vêm iluminar um pouco e nos inspirar sobre esta questão da voz das crianças. Uma dessas áreas é a área de antropologia, que desde os anos 80 começou a olhar para os grupos de crianças, dizendo, vale a pena a gente entender que as crianças têm suas linguagens e que as crianças têm suas culturas. E a gente, adulto, a gente verdadeiramente se pauta por pensadores, por filósofos, por especialistas, mas essas crianças que estão aqui estão falando, estão se comunicando, e a gente precisa se alfabetizar nas linguagens delas.
Também a antropologia da infância traz um conceito muito importante que muda um pouco o nosso ponto de vista, no sentido de que as crianças são atores sociais e autoras das suas próprias vidas, são protagonistas das suas vidas. E a terceira concepção, que eu acho que é fundamental, é que não existe uma criança ideal, mas existem crianças e elas têm vidas e linguagens e falas que vão mudar conforme o contexto, conforme o local, conforme o grupo. E esse é um tema muito importante que a antropologia traz luz. Essa ideia da criança ser fruto de um multiculturalismo que nasce primeiro na sua família, com raízes diversas culturais, e aí a gente vai caminhar um pouquinho para entender como ouvir essa criança que vem de um núcleo familiar pequenininho, mas que traz uma sabedoria e uma bagagem que a gente muitas vezes está cego e surdo, né, para acolher. Uma outra área que me parece muito importante para iluminar essa questão de ouvir as crianças e das vozes delas é a área de psicologia. A psicologia, eu acho que dá um norte para a gente poder fazer alguns ensaios de compreender, de ler, de traduzir o que essas crianças estão nos dizendo através das suas linguagens. E um terceiro âmbito que acho importantíssimo são as áreas de artes e de cultura, porque são as áreas que realmente trazem a diversidade das linguagens. Então, quando a gente fala de arte e cultura, a gente está falando da brincadeira, a gente está falando da expressão corporal, do movimento, do gesto, da diversidade de expressões musicais, das expressões plásticas, das artes. Então, esses três âmbitos, eu acho que nos ajudam e podem servir de guia, de bússola para a gente entrar nesse universo, nesse labirinto que é o universo de cada criança. Eu digo que é um labirinto porque a verdade é que a gente precisa sair desse lugar em que a gente está. A nossa civilização sempre esteve num lugar de ensinar a criança, de passar um conteúdo, de orientá-la. E, raramente, eu acho que esse é um momento muito potente para isso, e o território tem trazido essa reflexão. Como é que a gente, de verdade, toma uma distância para escutar essas crianças, para ouvi-las, para se colocar, para a gente adulto se colocar também como um aprendiz. A gente considerar que, embora a gente ache, a gente não conhece e não compreende necessariamente essas linguagens. Parece um pouco contraditório, porque todos nós, adultos, fomos crianças um dia. E aí há uma brecha, há realmente uma brecha que nos permite, de uma certa forma, uma comunicação mais simétrica com as crianças, porque a nossa criança continua muito forte, muito viva, né? Estou falando um pouquinho... O que as crianças dizem, como elas se expressam, né? A gente poderia dizer que assim, a criança tem microfalas, a criança tem segredos, a criança tem silêncios, as crianças têm códigos que trocam entre elas, as crianças têm sonhos. E quando eu falo de microfalas, são lugares mais difíceis de ouvir, porque eles estão mais invisíveis, aparentemente. Mas todas essas vivências são formas de expressão da criança, são formas de comunicação. E eu vou entrar um pouquinho mais nisso, né? Como é que a gente escuta o silêncio da criança? Às vezes um silêncio que, em geral, a gente já fica ansioso, angustiado para o que está acontecendo com essa criança que ela está quietinha, né? A gente já fica angustiado, mas por trás desse silêncio, um olhar, um piscar de olhos, um pequeno sorriso, uma emoção. Elas estão ali falando pelo corpo da criança, pela expressão da criança. Isso que eu digo microfala, né? Os códigos, né? Quando as crianças entre si se comunicam e a gente não entra no meio dessa comunicação, a criança se comunica brincando, logicamente, né? E há códigos ali. Há códigos
Eu sempre falo, por exemplo, do espaço, esse espaço que não é controlado, né, o espaço do brincar livre, que o território traz tão potentemente, o espaço do recreio, em que, teoricamente, são espaços de liberdade, de autonomia, onde a gente não tem, ou não deveria intervir, são espaços onde as crianças criam seus amigos, fazem suas amizades, começam os pequenos namoros, tem códigos, tem línguas entre elas, e a gente sabe muito pouco. A gente pode começar a compreender se a gente também começa a resgatar a nossa memória de infância, porque nós também vivemos situações assim. Então, eu falo microfalas, mas elas não significam que sejam menos importantes. Um silêncio pode ser tão profundo e tão potente, dizer tanta coisa, né? Um sonho, e aí os sonhos das crianças realmente são falas, são linguagens, e muitas vezes as crianças contam os sonhos, né? Tem um psicoterapeuta junguiano, Roberto Gambini, que ele tem feito algumas propostas com algumas escolas e comunidades e favelas, já há alguns anos atrás, de ouvir os sonhos das crianças e pedir para as crianças desenharem seus sonhos. Quando a criança conta um sonho, muitas vezes a gente não sabe de verdade se ela sonhou aquilo, porque na hora a criança pequena fantasia, é como não faz de conta, a criança pequena está ali, não faz de conta, e se mistura fantasia e realidade. O sonho e o faz de conta tem muito a ver ali, tem uma relação muito interessante. Mas no sonho vem todas as imagens do inconsciente da criança e nossas, né? Então, quando a criança desenha, ou conta, ou relata um sonho, há uma fala, há uma voz que fala desse lugar do inconsciente, desses personagens que habitam, que ela também leva para a sua produção, para o seu desenho, para a sua pintura e para a sua brincadeira, principalmente. Eu quero falar dessas questões, e eu estou trazendo essas vozes, porque tudo isso é expressão, é voz, né? São linguagens. As crianças têm também outras formas de narrativa, né? As crianças se expressam muito no que o Deleuze chama de autofala. Sabe quando a criança fala sozinha, ela está desenhando e fala para ela mesma, e se conta uma história, não está contando para o outro, está contando para ela mesma, ou interação ali com os objetos com os quais ela brinca, com o espaço, com seus amigos invisíveis. Então, essa autofala, para a qual raramente a gente presta atenção, ela está permeada de mensagens importantíssimas. Poderíamos dizer que há falas grandes e potentes, então, quando o corpo fala, o corpo está dizendo muita coisa, né? Quando a gente vê uma criança que tem uma energia, que muitas vezes ela é colocada para fora numa brincadeira de correr, numa situação mais agressiva, onde a criança começa a gritar, ou começa a andar de um lado para o outro, e nós adultos sempre estamos nesse lugar de preocupação também, mas de repente a criança está se expressando, a criança está colocando uma fala, porque às vezes ela não consegue falar de outra forma, ou expressar de outra forma as suas emoções, e esta é como se ela estivesse escrevendo com o corpo, escrevendo e falando com o corpo. Eu estou trazendo situações, expressões que acontecem todos os dias. Uma outra coisa que acontece todos os dias, na nossa frente, em qualquer ambiente, são os rabiscos, os desenhos, né? Onde a criança não desenha ou não faz rabiscos. E ela pode ser desde o pequenininho, onde, na verdade, também as crianças falam muito com elas mesmas, né? E ali tem também uma dança que é muito interna. A gente olhar para essas produções, esses desenhos, essas pinturas, a seleção das cores, a força com que ela vai fazer um rabisco, ali há uma expressão, ali há uma fala. Em geral, a gente
como é tão comum a criança desenhar todo dia, ou a criança estar todo dia repetindo brincadeiras, por exemplo. Então, vou trazer um exemplo. Criança que começa a construir cidades. As crianças gostam muito de construir cidades. Em geral, o processo de construir uma cidade, com toquinhos, com diferentes elementos, com diferentes objetos, ali é uma narrativa, ali é uma gramática, ali é um texto sendo contado, há uma brincadeira. Mas a criança, em geral, demora muito para montar, para construir, para depois brincar. Só que nós, porque nós estamos sempre ou dentro de um núcleo familiar, ou dentro de uma instituição formal, ou dentro de um horário que é nosso horário, mas que não é um outro tempo. O tempo dela, ali há toda uma fala que a gente não está olhando. Então, há um convite que a gente vem fazendo. Como é que a gente consegue entrar com a licença delas, com o consentimento delas, nesse universo das crianças, aonde elas não necessariamente estão contando história para nós, estão contando histórias para elas mesmas, mas estão elaborando uma série de situações que perpassam o verbal. Quando a criança brinca de faz de conta, então, brincadeira de casinha, né, que é o grande tema do território hoje, que é um tema universal, e aí entra um olhar mais amplo, arquetípico. No mundo inteiro as crianças brincam de casinha. As crianças brincam de casinha, mesmo que a sua casinha não seja, as casas verdadeiras, os lares delas sejam diferentes. As crianças desenham casinhas muito representando não necessariamente a casa delas, mas também essa casa interna. As figuras que aparecem, né, nas brincadeiras, a mãe, o herói, o pai, o profissional, o irmãozinho, o bicho. Então, a gente, por exemplo, vem desenvolvendo algumas escutas de crianças em alguns espaços, em alguns locais, onde a gente vê crianças desenhando bichos. Desenhar bicho na vida da criança é arquetípico. E são crianças que não têm contato com a natureza e não têm contato com bicho. Então, que fenômeno! E nessa primeira roda, com a Renata e o David, vocês falaram muito desse fenômeno que é o brincar. Então, a criança realmente tem uma expressão que vem através desses personagens e através dessas linguagens, onde ela se revela, ela revela suas ansiedades, suas angústias, seus desejos, seus medos, suas preferências, seu momento. O tempo todo a criança está falando. Então, se coloca para nós, quem está em volta, um desafio enorme, porque, no fundo, a criança, o tempo inteiro, mesmo que a gente não ofereça esse tempo, esse espaço, ela está se expressando. Se a gente começa a mudar um pouquinho o nosso ponto de vista e compreender o quanto, a gente se abrir para compreender o quanto ela está dizendo e como ela está dizendo, alguma coisa muda efetivamente no nosso ponto de vista e na nossa postura com relação ao universo delas. Só que há realmente ali alguma coisa que a gente não tem feito até agora, que é pedir licença para poder entrar nesses mundos delas. Porque elas têm tanto direito a ter a sua privacidade, a ter o seu mundo interno, como tem, e a gente ali não entra, a ter esses segredos e esses códigos com seus amigos, né, onde também a gente não entra. Mas o fato da gente ter consciência e a gente poder se conectar, que o mais difícil é a gente poder se conectar, entender que ali está acontecendo alguma coisa de muito profundo e sagrado com essas crianças que estão nessa conversa e nessa interlocução. Tenho mais um tempinho? Tá bom. O que eu queria colocar é que tem um grande desafio que se coloca para nós em dois níveis, que é como ler e como entender ou fazer um ensaio para compreender o que as crianças estão nos dizendo. Então, eu colocaria um nível mais acessível, que eu diria que é um nível assim
de compreender esse universo multicultural de onde vem cada criança. A gente poder ter uma escuta para entender que essas crianças na família, elas trazem raízes de diferentes culturas, que trazem músicas, que trazem histórias, que trazem rituais, que trazem costumes. Tudo isso, a gente só se abrir, se a gente abre o espaço, elas vão nos dizer. Então, a gente tem, cada criança com quem a gente convive, um universo único, singular e, ao mesmo tempo, arquetípico. Esse é um primeiro nível que eu coloco da possível leitura dessas falas. E tem um segundo nível, e aí a gente teria conversa para muito tempo, né, que é o nível mais profundo de compreender o simbolismo, o que tem por trás e por baixo dessas mensagens e dessas expressões. É muito, muito profundo, porque as crianças falam de uma forma do inconsciente, muitas vezes consciente, mas nas crianças mais novas, principalmente, é o corpo que fala, é o gesto que fala, é o choro, às vezes é a dor, às vezes é a risada, às vezes e sempre é a brincadeira e a forma de se colocar, e todas essas linguagens plásticas, corporais e musicais. Então, só para deixar aí então uma provocação, porque aí a gente teria muita coisa para aprofundar, e para a gente então poder passar aí ao diálogo. Tá bom? Adriana, vai dar para conversar bastante ainda, fica tranquila que vão chegando as perguntas, mas eu tenho aqui algumas já. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa atitude, a postura de quem observa e escuta a criança, assim, como que a gente pode falar um pouquinho desse lugar, né, desse adulto que se coloca num gesto de observação? Primeiro eu vou dizer que a gente tem aqui o exemplo do Território do Brincar, que eu acho que são um grande exemplo de quem escuta com o cuidado, que eu diria que é a primeira característica, o cuidado que a gente precisa ter, o respeito pelas crianças, né? Escutar não se trata de intervir, de propor, de julgar, de avaliar, de classificar a criança, né? A gente tem muito essa cultura, né, de querer que a criança se encaixe. As crianças são muito únicas, né? Então, como é que a gente se serena, quem está de fora, como é que a gente se aquieta para acolher? E muitas vezes é incômodo, né, o que a gente escuta e o que a gente vê, e muitas vezes a gente fica angustiado de querer ali entrar, intervir ou até ficar junto. Escutar não significa ficar invisível. Escutar não significa que você não vai conversar com a criança, que você não vai brincar junto. Mas a atitude de escutar implica em criar vínculo, implica no afeto, implica num silêncio interno e numa conexão com aquilo que você percebe e os insights que te vêm quando você está nesse lugar mesmo de um interlocutor respeitoso, né? Eu acho que tem uma outra questão que é muito a ética, né? Uma questão que eu tenho trazido para debate. Acho que a gente tem um longo caminho aí para pensar até onde a gente tem direito, né? Sem que as crianças nos deem o seu consentimento, sem que elas precisam estar entendendo, né? E muitas vezes elas não nos querem ali, porque é o território delas, né? Mas por que essa curiosidade? Porque é uma curiosidade, mas eu acho que vai além de uma curiosidade. Poder a gente entrar nesse universo delas, guiadas por elas, né? E guiadas por elas é muito diferente do que nós levá-las, né? Nos conecta com alguma coisa que não está em nenhum currículo, que não está em nenhum livro de medicina, de pediatria, que não está em nenhum curso de pedagogia. Nos conecta com o mais espontâneo, inusitado e profundo que tem a criança, e cada criança é única e é singular. Então, cria uma ansiedade na gente, mas é uma possibilidade
de verdade da gente compreender o que está acontecendo ali, nesse universo, e quais são os interesses, quais são as necessidades, quais são os desejos. E aqui, sem confundir, que a gente vai fazer todos os desejos das crianças. Não se trata disso. Se trata da gente compreender o que essas crianças estão vivendo nos seus entornos, o que elas têm a nos ensinar, porque elas têm saberes muito potentes, e como nós podemos agregar, somar isso àquilo que a gente pensa para elas, né? Já chegaram tantas perguntas que eu estou até precisando de um tempinho para ler. Muito legal que as pessoas estão participando. Então, tem uma primeira que chegou de uma pessoa de Juiz de Fora, que é a Ana, minha xará, que pergunta assim, Dri, hoje em dia já temos nas universidades uma nova geração de professores com pensamento mais arejado nos cursos de formação. Por que será, então, que, mesmo assim, a escola não muda ou muda tão pouco no que diz respeito a ouvir as crianças? Qual é esse desafio de quem está ali dentro da escola de conseguir realmente trazer esse olhar sensível, essa escuta e tudo isso que você trouxe agora também da postura, né, de quem observa? Eu diria que quem está mais desafiado nessa questão toda é o professor. O professor recebe uma formação onde ele é a pessoa que tem o conhecimento, que ensina, que vai passar ali um conteúdo, e ele se coloca num papel onde raramente, dificilmente, pode escutar as crianças. Eu sempre coloco para os professores, trabalhando muito com o professor, como ele poderia ter uma flexibilidade para... Claro que eu tenho ali o que mostrar para as crianças, mas as crianças estão aprendendo muito além dos muros da escola, muitas coisas. Eles trazem um conhecimento que a gente ignora. Por isso que é muito importante o professor poder criar esses espaços onde é ele que vai aprender com as crianças e se colocar um pouquinho nesse outro lugar. Quais são essas brechas, né? Eu falo que tem brechas, né? Então, o próprio professor confiar em que, se vem um insight, vem uma fala de criança, vem uma representação, um desenho, uma brincadeira, onde surge um tema, ele precisa estar ali nessa conexão, e acho que isso é mais difícil, né? Essa presença, estar no momento conectado, porque ali tem uma possibilidade de acolher o que a criança está trazendo e dialogar com a criança. Não é uma fórmula, né? Mas acho que o grande desafio de todos nós, mas principalmente do professor, é assim, estar ali presente, conectado de verdade, aberto, e acolhendo o que as crianças trazem, que também é conhecimento, né? E que vai somar. Então, eu fico feliz de saber que em Juiz de Fora, não sei se é só lá, mas que tem universidades que estão formando professores, como ela diz, mais arejados. Acho que estar mais arejado é uma característica importante, né? Mais aberto. E tem você falou dessa questão da presença, aqui, ainda na questão dos professores, o Rodrigo Libânio, que é uma pessoa, inclusive, que já esteve aqui conosco no Alana, querido também na área da infância, ele diz assim: atuo como contador de histórias, formador de professores, e observo uma grande dificuldade dos educadores para se expressarem com a linguagem do corpo, dos sons, aspecto que dificulta a comunicação e a escuta das diversas linguagens infantis. Gostaria de levantar um questionamento para você, professora Adriana. Que ações são necessárias para que as crianças possam exercer uma participação efetiva das narrativas das culturas infantis no contexto educacional? Um pouco essa questão das culturas também da infância, e também como isso no educador às vezes está tão longe, né, da sua formação e da sua experiência. Bom, uma honra ter o professor Libânio, né, dialogando aqui com a gente. Eu gosto muito quando a gente trabalha com professores, com educadores, de fazer assim uma vivência em que a gente traz um pouco das memórias de infância dos educadores, dos adultos, dos professores. Você trazer a sua memória de infância, identificar aquilo que foi muito potente e importante para você, mas também aquilo que te faltou, ou que foi em algum momento cortado na tua vida, e você então quis dançar ou quis fazer um esporte, e
te falaram, você não é bom, você não dança bem, você não sabe desenhar. E aquilo a gente continua pela vida com aquele slogan, né, com aquele cartaz. Então, eu acho muito interessante a gente, com os professores, trazer um pouco as possibilidades, não só de resgatar essa memória de infância, mas como identificar qual é o canal expressivo no qual eu sou potente, que eu posso me expressar, aquilo que ficou para trás e eu gostaria muito de poder ainda, né, poder correr atrás, poder escrever poesia, poder cantar, poder dançar, nunca é tarde. Quando a gente vivencia isso como adulto, e a gente tem a consciência também das nossas raízes culturais, a gente consegue abrir dentro da gente para a gente poder abrir o espaço para as crianças. Então, eu diria que não adianta só compreender na cabeça. Não adianta a gente só ter, agora aqui, a gente pode até entender do que nós estamos falando, mas a gente precisa vivenciar no nosso corpo toda essa questão. Então, nesse sentido, a questão de trazer as culturas, nossa, é tão especial você começar a ouvir as histórias de vida de cada um, e começar a ouvir as histórias de vida de cada criança, trazer um pouco a família para dentro do coletivo, dar valor a essa diversidade cultural que nesse país enorme tem tanta mistura interessante, né? E aí você tem um repertório no teu grupo, não estou falando só da escola, né, mas você tem um repertório ali na tua comunidade incrível, com uma riqueza de brincadeiras, de músicas, de formas diferentes de brincar, um repertório de histórias. E as crianças têm um dom de ressignificar tudo isso. E elas, então isso que é muito especial, né? A gente tem ali, como se fala na educação, currículos ocultos que mal a gente sabe, né, que existem. Então ali, com as crianças que estão junto, né? Tem esse lugar, né, do território e de como também nós temos que exercitar esses gestos, esse corpo, né, não para conseguir também ouvir o corpo da criança. É muito interessante, Dri. E aí tem uma coisa que trouxeram, um pouco, uma pessoa de Recife, Fátima Ribeiro, que fala assim, acho que o ponto principal abordado é o protagonismo da criança, né? Então ela está dando ênfase nesse aspecto. Mas qual seria, então, o papel do adulto nesse espaço, né? Quando a gente, enfim, quer dar voz à criança, dar espaço para o protagonismo infantil, mas qual é o lugar do adulto nesse cenário, né? Eu diria que, em primeiro lugar, o adulto, e aí a gente fala de uma mudança ética e metodológica, mudar o nosso lugar. A gente sair desse lugar de quem professa, né, professor, que prega, que ensina, e a gente se colocar nesse lugar do ouvinte, nesse lugar do aprendente, nesse lugar de quem brinca junto, mas está conectado. Para que oferecer esses espaços? Como a gente pode oferecer esse espaço? Não é um espaço vazio necessariamente. De repente a criança traz um medo, traz um tema, traz um conteúdo que vem da própria cultura, e a gente ali pode fazer uma pesquisa de como vamos trazer isso, vamos montar uma peça de teatro, vamos construir uma história junto, vamos criar um mapa, uma maquete da nossa comunidade juntos. O professor, o educador, quem está ali com as crianças, tem que ter, como eu sempre falo, muitas cartas na manga para poder, na hora que a intuição fala mais alto. Então, eu vejo que essas crianças são muito corporais. Vamos trazer, então, a partir do interesse delas, que aí tem muito dessa identificação do adulto, ensinar umas às outras e trazer outros repertórios, porque é lógico que cabe a nós levar outros repertórios, mas deixar a criança mais autônoma para ela poder fazer a sua releitura, ressignificar, reinventar, né? Se a gente vai olhar e ouvir hoje as musiquinhas que as crianças cantam, e a gente sempre quer corrigi-las e dizer, não é assim que se brinca, né? É assim que se brinca, sim, porque elas estão dizendo, elas estão falando, elas estão trazendo. Então é um papel difícil, porque a gente tem que se colocar no lugar mais de ouvinte, né? E ao mesmo tempo não somos ouvintes
estáticos, né? Temos que estar muito conectados para poder repensar, né? Eu diria que é por aí. E nesse sentido de ouvir, a Juliana Reis de Campinas, ela pergunta: gostaria de ouvir sobre o olhar da criança e as questões da atualidade, a questão política e social. Como a criança entende essas questões? Você acha que podemos observar o entendimento delas através do brincar? O brincar pode auxiliar o entendimento desse cenário? Até onde isso é positivo, né? Bom, as crianças hoje estão imitando muito e estão repetindo muito o que estão ouvindo dos pais, o que estão ouvindo na televisão. Isso não significa que elas tenham a compreensão do que elas estão dizendo. Muitas vezes elas repetem ou elas são levadas a determinados fóruns, né? Isto é bastante delicado, né? Eu acho que é muito importante ouvi-las, é muito importante ir na brincadeira. A brincadeira é o espaço adequado e mais do que adequado, mas muitas vezes a criança vai escrever, ou muitas vezes a criança vai desenhar. É importante estar atentos, até porque, como nós estamos vivendo tempos muito conturbados e de muito radicalismo, a gente precisa acolher essas emoções meio misturadas que vêm com alguma coisa que não é bem compreendida, mas que é imitada. E aí cabe essa sutileza. O que nós vamos fazer com isso, né? Talvez pegar esses fios para trabalhar mais profundamente, afinal, o que é importante. Porque acho que o nosso papel de pai, de adulto, de educador, tem muito a ver com trabalhar valores, trabalhar de verdade aquilo que importa, trazer esse patrimônio das nossas culturas, né, para a vida das crianças. Então, é um momento delicado, e o que mais eu chamaria a atenção é para o cuidado que a gente tem que ter de não empurrar a criança para situações que não fazem parte da infância. Né? A gente fala muito desse lugar adultocêntrico, em que é o adulto que pensa os espaços, o adulto que oferece, e o adulto que leva, e o adulto que... Mas, de novo, é um momento de mudar um pouquinho esse lugar e ficar mais na escuta. E refletir, não sozinhos, a gente tem que trocar muito. A gente tem que trocar entre a gente tem que recorrer a esses pensadores que nos inspiram. Quando a gente trabalha em equipe, trocar essas ideias, né? Porque não há uma única verdade, né? O ser humano é tão complexo que não é só o que eu percebo, o que eu penso e o que eu sinto, né? E aí, daí eu acho que o grande desafio de ouvir a criança e caminhar muito pela bússola do sentimento dela, da emoção dela. Esse aspecto mais de também enveredar no sentimento, e às vezes até em coisas que estão mais escondidas, assim, ou que revelam até a situação da criança, né? Veio uma pergunta que é da Daniela de Brasília, que ela fala assim: estou adorando participar desse evento, obrigada pela iniciativa, parabéns. Um tema delicado e mais difícil é a escuta de crianças vítimas de violência. As instituições responsáveis por essa escuta nem sempre estão devidamente preparadas para esse momento. O que a doutora Adriana considera relevante para humanizar esse processo de escuta da criança vítima ou potencialmente vítima de violência, seja física, simbólica, sexual ou até mesmo psicológica? Um abraço e parabéns. Então, como também esse lugar, né, que às vezes, enfim, às vezes emerge, às vezes não, mas como que a gente pode dar escuta, observar, enfim. É um tema extremamente delicado, que eu acho que nos últimos anos tem vindo à tona, essa questão da violência na vida das crianças, que muitas vezes elas chegam no espaço da comunidade, da escola, e elas vêm já com uma ameaça, não vai contar, mas a gente percebe, né? A gente percebe a tristeza, a introversão, a gente tem uma percepção que alguma coisa não está bem. Muitas vezes essa criança não participa, muitas vezes a gente já viu crianças até machucadas, né? Eu acho que uma das primeiras coisas mais importantes que a gente pode fazer, identificando qual é o canal de expressão da criança, oferecer a ela esse espaço, que pode ser via o brincar, que pode ser via ela poder ter um material onde ela vai
pintar, desenhar, escrever. Então, as crianças todas se expressam de alguma forma. A gente precisa oportunizar, e principalmente nessas situações. E eu acho que ali há uma delicadeza e um cuidado. O fato da gente oferecer um espaço de expressão já é terapêutico para aquela criança. Nós já estamos ajudando essa criança. Mas há uma delicadeza, porque são temas, muitas vezes, em que como é que a gente vai agir nessa situação, né? A gente identificando que tem ali uma situação que essa criança está vivendo. Muitas vezes a criança brinca de bater na boneca ou brinca de matar, não necessariamente porque isso está acontecendo com ela. Às vezes ela está imitando uma situação, mas muitas e muitas vezes ela está tentando assimilar aquilo que ela está vivendo. Então, nós precisamos deixá-la, via trazer, oferecer alguma história, algum conto curativo, pode ser muito, muito importante. Acho que a dica principal é a gente oferecer o espaço de expressão. Se ela não vai se expressar pela brincadeira, sempre vai ter algum canal. E aí, assim, sempre, como eu estava colocando anteriormente, conversar e dialogar. E, nesse caso, realmente poder ter conversa com psicólogos, com pessoas que possam também nos orientar. Mas eu acho que a criança precisa se colocar nesse primeiro momento. É um tema complexo, é um tema difícil, e a gente está vivendo e vendo isso cada vez mais nos mais diversos contextos, né? E aí tem um lugar que também entra o trabalho intersetorial, né, com vários profissionais e que podem também auxiliar, né, seja o educador ou quem está com essa criança numa situação dessa, né? E aí, sobre a intersetorialidade, veio uma pergunta da Lígia de Olinda. Tendo em vista a intersetorialidade das políticas públicas, todos os agentes envolvidos no cuidar têm um desafio não só no ouvir as crianças, mas também nos registros das observações de qualquer vivência brincante. O que e como registrar numa situação do brincar? Eu acho que é um ponto também interessante, né, de comentar. Bom, há muitas formas de registrar. A gente pode estar ali com o nosso caderninho. Na antropologia se chama diário de campo, então é um caderno onde a gente registra o que a gente vê, as impressões, mas a gente pode também fotografar, filmar. Os registros são importantes porque os insights vêm na hora e, assim como vêm, vão embora, né? Os insights como os sonhos, né? Vem a imagem e logo vai embora. Então, esse registro é muito importante para a gente justamente ter elementos para repensar. A questão da intersetorialidade, que é um grande desafio desse início aí de século, onde em várias instâncias está havendo esforços para que diferentes áreas de conhecimento, secretarias, organizações e instituições, que afinal olham para a mesma criança, desde o lugar da saúde, desde o lugar da educação, desde o lugar da comunidade, da ação social, todo mundo olhando para a mesma criança e não se comunicando entre si. Então, a criança que o professor recebe na escola passou pelo pronto atendimento no dia anterior, teve uma febre, não dormiu direito, tomou uma vacina, chega na escola meio quietinha, meio cansadinha, e o professor às vezes não tem informação. Falta essa comunicação que é tão fundamental. Estamos com a mesma criança e nós não sabemos o que está acontecendo com ela em casa, não sabemos o que acontece com ela na comunidade, no bairro. E essa conversa intersetorial é em todos os níveis, e é complexa, né? Intersetorial ou interdisciplinar também, né? Afinal, estamos tratando de um ser humano complexo, onde não há uma única verdade, não há um único ponto de vista. E esse é um desafio para a vida, é muito complexo, mas o que eu acho que é um ganho que, pelo menos, está se olhando para essa questão, pelo menos a intenção. Dando agora um pouquinho, vieram várias perguntas que retomam um pouco essa questão
dos insumos, do que a gente também pode trazer para as crianças, como uma pergunta aqui da plateia, que fala: venho de uma pesquisa e atuação na área do brincar com as palavras, a voz da criança na leitura, e com isso repensando nossos espaços, bibliotecas, modos de apresentar os livros, a voz do autor, a cultura escrita. Queria te ouvir falar um pouquinho disso também. Aí eu vou fazer já um bloquinho dessas ligadas. Daí tem uma outra pessoa que pergunta, de São José dos Campos, um pouco que gostaria que você falasse da diferença entre o brincar livre e os jogos no desenvolvimento, ou seja, a diferença entre o que é brincar e aprender de forma lúdica, né, através dos jogos que a escola traz. Então, esse bloco de brincar, de jogos e leitura, brincar com palavras. Bom, brincar com palavras é um universo enorme, né? Esse universo que é uma descoberta para a criança incrível, né? Não só o acesso que ela tem, mas tudo que ela expressa e como ela vai se apropriando da palavra, né? Então, esse universo é muito lindo, é muito especial acompanhar esses processos de como a criança se alimenta da palavra em si e como ela expressa e vai aprendendo, incorporando, né? Contar histórias, ouvir as histórias das crianças, transformar as histórias das crianças em brincadeiras, transformar as histórias das crianças em peças de teatro, em faz de conta, né? Ou a criança, a partir de ouvir uma história, ela criar um grande faz de conta. E a brincadeira está sempre ali. Porque a criança está brincando, e está brincando com as palavras, e está brincando com as histórias, e o tempo todo, via palavra, quando a criança já fala ou já consegue se expressar, ela narra, ela conta, ela inventa, ela recria. Então, é muito, muito rico, né? Falando um pouquinho de brincadeira direcionada e brincadeira livre, que é um grande tema também, né? Como é que a gente equilibra isso? E é muito importante equilibrar. A gente não pode... A gente sabe que as brincadeiras, os jogos, eles têm um potencial enorme para o desenvolvimento. Tem o potencial, mas isso não significa que num grupo todas as crianças vão aprender a mesma coisa, ou vão desenvolver o mesmo aspecto, né? Porque cada uma tem uma singularidade, tem uma facilidade ou uma dificuldade maior. Por isso que é tão importante a gente oferecer e observar como as crianças reagem quando a gente oferece. Mas muitas vezes a criança brinca de outra forma, não daquela que o jogo ou a brincadeira oferece. E aí que a gente tem que fazer essa dança entre esse tempo livre, autônomo, onde a criança escolhe com quem brincar, escolhe com o que brincar, aonde brincar, não brincar e ficar quietinha, ficar escondida embaixo no lugar onde ninguém vai incomodá-la. Isso também é brincar. Ela brinca com a imaginação. Nós estamos muito ansiosos com as crianças, o tempo todo querendo e propondo, intervindo, e a gente não tem deixado as crianças respirarem, de verdade. Então, dentro da escola também, mesmo nesse espaço... acabou antes, deixa ela de alguma forma. Isso não quer dizer, assim, acho que a gente como professor, né, nos cursos de pedagogia, a gente sempre é muito orientado a controlar, né? Se eu deixo as crianças soltas e livres, vou perder o controle. Esse é um grande tema aí para a gente conversar muito, mas é muito importante. É nessas brechas da criança estar mais autônoma, mais livre, aonde eu conheço a criança e eu posso, então, trazer elementos para incorporar, até repensar o que eu vou propor, né? Então, esse brincar livre e esse brincar mais direcionado, por isso que dá tanto trabalho educar e é tão desafiador e tão lindo, porque a gente o tempo todo tem que mudar, o tempo todo dançar conforme a música deles, não só conforme a nossa música, né, de educadores. Então, eu sempre falo, educador com maiúscula é aquele que se abre para aprender e para mudar o tempo todo. Mudar o espaço, mudar a proposta, sair do roteiro e sair do script, né, ousar. E acho que é uma urgência. As crianças crescem, né, então... esse é um grande desafio. Como é que você, aqui e agora, capta e amanhã você já está trazendo uma outra coisa que não foi planejada lá no início do ano.
Aquilo que você planejou lá no início do ano, provavelmente desandou, né? Hoje fala muito de participação infantil, que tem um pouco a ver com esse tema, né, que a gente está discutindo um pouco, bastante, mas, enfim, tem uma pergunta que veio aqui da plateia em relação a isso, que é, quando falamos em participação infantil, como permitir que as crianças participem, façam parte da decisão, sejam protagonistas, mas sem tirá-las do seu lugar de criança? Bom, eu sempre coloco que a criança participa o tempo inteiro. A gente que não está percebendo, né? As crianças estão falando, as crianças estão se expressando nos seus ambientes e nos seus territórios, nos territórios que lhes correspondem. Nós que temos levado elas para espaços outros, que não são espaços de criança, e aí eu tenho bastante preocupação com esse movimento. Nós que temos que entrar no mundo delas, se elas nos deixam, para tentar entender como elas estão se enxergando, e o que elas pensam, o que elas sentem, principalmente desses momentos muito políticos, né? E não levá-las para os nossos ambientes, onde a gente, adulto, está reivindicando. Então, a criança já é protagonista, já está participando. Acho que é muito delicado o que está acontecendo, porque muitas vezes, e talvez a maior parte das vezes, a criança não compreenda, e a criança está muito influenciada pela mídia, pelo seu entorno. Vamos ouvi-las no lugar onde elas estão. A gente tem que mudar a nossa atitude, não levá-las, né? Acho que esse é um tema extremamente delicado, e quando a gente fala das vozes das crianças, é isso, é a gente pedir licença para entrar no mundo delas, não levá-las para outros mundos que ainda, elas já vão chegar lá, já rápido, né? Mas as tiramos dos seus mundos, né? E quando elas já estão um pouco mergulhadas nessas outras influências, né? Por exemplo, aqui a Cíntia e colegas de Vitória, do Espírito Santo, perguntam: olá, Adriana, estamos adorando sua fala e reflexão. Somos um grupo de professores e gostaríamos que você falasse da forte influência vinculada ao consumismo nas brincadeiras, como princesas, heróis. Parece que elas só querem ficar nesse repertório de roupas, festas, enfim. Então, quando também já atravessou, né, o brincar e a infância, como que a gente, como adulto, pode ajudá-las a retornar um pouquinho para esse lugar mais da infância? Então, essa questão do consumismo, que tanto se discute aqui nesta casa, no Alana, né, que é um tema bem forte, importante. A criança, quando pede brinquedo e pede de novo, e eu quero o último brinquedo porque minha amiga, porque meu amigo, a criança está passando uma mensagem. Ali há uma voz que diz: eu quero a sua atenção, e eu te peço o brinquedo, e eu quero mais e mais e mais, porque o que eu quero é que você preste atenção em mim. Porque hoje o cotidiano nos diz que, principalmente os pais, estão muito mais ausentes, muito menos tempo inteiros com as crianças, e uma forma um pouco de poder se comunicar é fazer as vontades e comprar aquele brinquedo. Mas, na verdade, a criança está dizendo uma outra coisa. E o brinquedo em si, ele é muito mais uma ponte através da qual a criança, brincando, também comunica. As princesas, as fadas, as crianças precisam, como os meninos precisam brincar, virar super-herói, como eles precisam matar, né, o tempo inteiro, e mata, mata, mata. E a gente fala assim: puxa, eles são muito violentos, mas eu preciso eu preciso virar herói dentro de mim. Eu preciso matar, com 7 anos, minha mãe, preciso matá-la muitas vezes para realizar que eu já estou no mundo e que eu preciso ir para o mundo e sair um pouco da saia da minha mãe. Então, eu acho que ali a delicadeza é a gente olhar como as crianças usam esses brinquedos, quando ela se veste, o que ela está dizendo? Quando ela escolhe uma boneca loira, bonita, maravilhosa, o que ela está dizendo? Ali, por trás do brinquedo, há muitos valores que ela incorpora, não necessariamente como o mercado acha na sua brincadeira, né? Ela incorpora de muitas formas, e aí que está o cuidado com a nossa escuta. Porque não é o brinquedo em si. Tem uma questão, então, hoje, das meninas quererem ter muitas bonecas e vestirem as bonecas, uma sexualidade precoce que aflora,
Mas, de verdade, quanto mais novinhas as crianças estão imitando e não tem nem o corpo e nem a consciência para saber o que está acontecendo ali com os corpos delas. Então, o tempo todo, a nossa atenção, o nosso cuidado de escuta é fundamental. Para entender, então, se isso é uma influência da vida real ou se é uma fantasia dela estar realizando e tentando entender. Né? Essa questão do consumo é complexa, mas quando a gente vai olhar lá no fundo, que uso as crianças estão fazendo desses brinquedos? Que gramática e que vocabulário elas usam com esses brinquedos nos seus repertórios? Então, acho que isso continua sendo desafiador. Né? Sim. Dri, a gente poderia ficar aqui mais um tempão, porque tem muitas perguntas, mas a gente está chegando bem próximo ao horário. E aí eu vou só fazer uma que é de desfecho, e daí você já faz as considerações finais, que é uma pergunta mais provocação. Qual a carta principal ou mais decisiva, se é possível ter, que o educador pode trazer na manga? E aí você, enfim, responde e faz já as considerações finais para a gente ir encerrando. Eu acho que o mais importante é o educador, o adulto, não se blindar, não se engessar, se abrir até para se afetar com o que a criança está ali dizendo. Muitas vezes a gente fica paralisado frente a uma fala, frente a uma brincadeira, frente a um desenho, frente a um choro, frente a uma expressão, frente a uma atitude agressiva. A gente precisa estar, eu diria, principalmente muito aberto de coração para acolher aquelas falas das crianças. Né? Então, o que eu diria assim, deixar a criança interna também se conectar naquele momento. Isso não significa perder o referencial de quem sou eu ali como adulto, né? Mas se afetar, se deixar afetar pelo que as crianças estão trazendo. Como a gente vai trabalhar com isso depois? A gente vai ter que trabalhar, porque a gente, assim, somos seres humanos extremamente complexos. Então, eu acho que a questão da voz das crianças, até caminhando para essas considerações finais, elas estão nos desafiando a reconhecer os afetos das crianças e os nossos afetos. Elas estão nos desafiando a reconhecer os saberes, a reconhecer que as crianças têm saberes, têm sabedorias muito próprias, e são saberes da humanidade que vêm através da voz das crianças. E eu acho que, por último, o grande desafio é a gente se confrontar com que o ser humano é extremamente complexo e que não há receitas e não há teorias que deem conta. Eu acho que o que há talvez principalmente a gente poder estar o mais inteiro possível naquele momento com aquelas crianças. O que vamos fazer depois, vamos levar para refletir a respeito, para estudar, para trocar, para dialogar, para voltar no dia seguinte e se reconectar de outra forma. E sempre o brincar, esse espírito lúdico tem que permear, porque a linguagem dela, em todos os âmbitos, é lúdico. São lúdicas as linguagens delas. Então, acho que estamos muito desafiados. Não é perder o nosso lugar de adulto, mas é a gente realmente se abrir de coração e com muita delicadeza, com muito cuidado e respeito. Acho que essa seria a minha fala aqui para fechar esse fórum nessa noite, mas que não tem fim, né? A conversa é longa. E queria muito agradecer, né, o convite, as perguntas, né? Muito bom saber que há tantas inquietações e que temos aí muito diálogo pela frente, né? Renata, obrigada mais uma vez ao Território do Brincar, Cacau, a Alana, toda a equipe de educação e todos os que estão aqui hoje acompanhando essa conversa. Obrigada. Obrigada a você, Dri, por estar aqui conosco hoje à noite. A todos também que vieram presencialmente, ficaram com a gente também online assistindo.
A gente poderia continuar essa conversa, mas é um pouco o objetivo da videoconferência, como o território mesmo em todos os materiais, é inspirar para que as pessoas, na verdade, continuem em seus territórios, nas suas instituições, nas suas casas, a pensar sobre esse assunto. Então, ele não se encerra, né? Ele, na verdade, é só mais um momento de reflexão e aprofundamento. A gente já tem a próxima videoconferência marcada, com a também membro do Grupo Inspirador e querida Luísa Lameirão, que vai ser no dia 24 de maio, uma terça-feira, às 19 horas, e o tema vai ser o tempo da criança. Antes de encerrar, eu gostaria de mais uma vez agradecer e pedir a colaboração de todos, preenchendo um formulário que a gente tem de avaliação, que ele vai aparecer assim que se encerrar essa videoconferência, essa transmissão ao vivo, e é um instrumento muito importante, porque é ali que a gente consegue também melhorar, aprimorar nosso trabalho, contemplar melhor o que vocês têm de interesse temático. Então, por favor, gastem aí alguns minutinhos para preencher o formulário. E outro aviso é dizer que, assim como as outras vídeos, essa estará à disposição no site do território a partir da próxima semana, e vocês poderão aí usar esse material, informações, em outros momentos que quiserem. Então, obrigada e boa noite a todos.